Nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 17. São Mateus, capítulo 17. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, vendo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Querido Jesus, abençoa a tua palavra. Também com ela abençoa as nossas vidas, as nossas almas. Dê-nos, Senhor, a revelação dela, para que possamos alimentar e estar fortificados e regimentados, equipados com essa verdadeira armadura divina, para guerrearmos e lutarmos enquanto estamos aqui neste mundo. No nome de Jesus Cristo é que o pedimos, agora e para sempre. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos. Como nós temos já aprendido sobre isto, através do nosso profeta, ele tem nos mostrado como tem ocorrido. É uma coisa muito importante, e nós sabemos que todo o tempo que ouvimos, nós aprendemos mais. E às vezes alguém sabe, está na mente, na cabeça, e ele ouvindo outra vez, Deus pode dinamizar na alma, no espírito. Porque corremos risco como seres humanos, pensarmos que estamos certos e estamos errados. Porque quanto às coisas de Deus, para podermos estar certos com ela deve estar na nossa alma e não na cabeça. Deve estar no nosso espírito e não na mente. Porque se estiver só na mente, isso não passa de fazer de nós um membro de igreja, ou um participante de religião, ou um religioso. Porém, se tiver na alma, no espírito,
então isso nos faz verdadeiros filhos e filhas de Deus. Porque significa que Deus tem nos dado a revelação da mesma. Então corre um risco muito grande de podermos estar sendo enganados em sabermos, em pensarmos que estamos certos. E não estamos. Então, nunca é demais você ouvir a palavra. Toda vez que nós ouvimos, nós aprendemos mais. Isto é a verdade. Você já viu falar daquela história que aconteceu com um determinado velho? O velho estava morrendo e esses supersticiosos, os católicos, eles têm um determinado costume. Quando a pessoa está morrendo, colocar uma vela na mão da pessoa. Isso que é para não morrer no escuro. Morrer no claro. Não, morrer no claro, né? E certo é que o velho estava morrendo e o netinho estava perto, né? E aí disseram, traz lá a vela, traz a vela. E não tinha vela. Aí então o netinho correu e disse, mamãe, traz uma brasa e põe na mão do vovô. E o velhinho na hora da morte disse, né, morrendo e aprendendo. Essa é a maneira. Então você ouve, um dia dinamizado na sua alma a palavra. E você passa a ver diferente. Correto? E aí muda as coisas, o curso da sua vida muda tudinho. E aí você passa a ter uma vida diferente, uma vida nova. O Mombrana disse, nós viemos à igreja, a mensagem contagem regressiva, ele fala isso. Nós viemos à igreja e ouviremos o mesmo sermão, todo o tempo. O mesmo sermão. E um dia nós vamos ouvir esse sermão, o mesmo sermão, pela última vez. Ele vai nos transformar e nos tirar fora de órbita e nos levantar para cima na glória. Isso é verdade. E dos dois lados você vê as coisas. Porque vai ter aquele crente que vai falar bem assim, sabe? Eu não vou lá não, eu vou na igreja não. Eu vou lá, eu só estou ouvindo o mesmo sermão, eu fico em casa mesmo. Mas tem um outro que ele tem algo por dentro que importuna ele muito e influencia ele a estar na igreja para ouvir aquele sermão. E aquele sermão vai lhes trazer uma vivificação na alma, no espírito um dia. E vai transformar ele, mudar ele e fazer dele uma nova criatura em Cristo. Isso é verdade. Correto? Agora nós temos ouvido isso daqui várias vezes. Aqueles que gostam de ler a mensagem do Mombrana já leu isso aqui muitas vezes. Nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui para os seus discípulos, você vai ver que ele direciona estas palavras aos seus discípulos, dizendo, em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão,
que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele falou isso, talvez passados uns 6 dias depois. Aí ele convocou em particular Pedro, Tiago e João. Particular. E foi para o monte da transfiguração, e lá se transfigurou. E apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. E de repente, aquela nuvem desceu e resplandeceu as suas vestes, e daquela nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado, em quem eu tenho me comprazido. Escutai-o. Ou seja, ouve. Ele estava dizendo: tudo eu colocarei nele. Agora, Deus, ele é perfeito e completo em 3. Nós sabemos disto. E diante de 3 testemunhas, tudo é confirmado. A vida de Deus, ela é completa também em 3. E ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 ofícios de um só Deus. Faz um Deus perfeito. Correto? 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. 3 são que testificam na terra: a água, o sangue e a vida. Esses 3 não são um, mas concordam em um. Agora aqui ele toma 3 também, nos céus, e 3 na terra, para testemunhar. O Pai toma eles. Quem tomou isso foi o Pai, Deus, o Espírito Santo. Tomou 3 na terra e 3 nos céus. Você entendeu? Os 3 da terra eram Pedro, Tiago e João. Os 3 dos céus eram Elias, Moisés e Jesus. E o Pai disse: este é meu filho amado, em que eu tenho me comprazido habitar. A ele escutai, somente a ele, e mais a nada. Agora, por que ele tomou essas 3 pessoas aqui na terra? Ele tomou Pedro, que tipifica a fé. Tomou Tiago, a esperança. E João, o amor. E nos céus, ele tomou Elias, que representava a justiça. Moisés, a lei. Elias representava os transladados e Moisés aqueles que ressuscitariam. Vejam. Tudo isto ele colocou em quem? Em Jesus. Tudo foi colocado em Jesus. Não deixando nada para ninguém, somente para ele. Por isso que ele foi chamado o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o próprio Deus. Por isso que a Bíblia disse: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verso 2, ele disse: ele estava no princípio. O verso 3,
Ele diz: todas as coisas foi feita por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Foi feito para ele. Correto? O verso 18, ele disse: Deus é espírito, é invisível. Ninguém nunca viu Deus. Mas o Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer Deus ao mundo, aos homens. São João 1. Então, nós vamos observar que ali estava tudo colocado no Senhor Jesus Cristo. Se nós voltarmos aqui no livro de São João, você vai ver São João 5, no verso 20, 21, né? E o 22, ele dizendo estas palavras: pois assim como o Pai ressuscita, como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Então você está vendo aí que há uma coigualdade com o Pai e o Filho. Correto? E no verso 22 ele disse: e também o Pai a ninguém julga. O Pai de Jesus não era José. O Pai de Jesus era o Espírito Santo. Amém? Por isso ele diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo. Então você vai ver, tudo estava em Jesus Cristo. Agora, eu vou lhes fazer uma pergunta ao mesmo tempo. Será que essas coisas aconteceu assim subitamente, assim que o Filho nasceu, foi formado no ventre da Virgem? Não, não. O Pai já tinha no seu pensamento tudo, já estava estabelecido o que ia ocorrer. Isto é a verdade. Você vai ver que o próprio salmista Davi, ele tem dito estas palavras. Salmo capítulo 16, verso 10. Ele disse que Deus não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção e nem a sua alma no Hades, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria de volta. Não é mesmo? Jesus sabia disso. Jesus sabia disto. Ele chegou diante daquele templo, na frente dos fariseus, e disse: derribai esse templo, e em 3 dias eu reedificarei novamente ele. Eles não sabiam do que ele estava falando. Eles não entendiam o linguajar dele. Vê? E ali então tinha essas escrituras que havia sido falada no tribunal divino de Deus. E elas eram uma lei de Deus, pela qual elas tinham que cumprir. Porque aquilo que foi estabelecido como lei força a justiça de Deus a levar ao cumprimento, não é mesmo? E a lei faz isto, a lei leva a justiça a cumprir aquilo que está na lei.
Nós vamos observar que aqui Jesus ele recebeu a lei da adoção. A lei da adoção é dar o direito completo que aquele filho tem do pai. Isto é a verdade. Então, pode ver que quando nós tomamos Deus em sua palavra e cremos na palavra de Deus como ela é, aquilo é transferido para aquele filho. Porque, na verdade, você passa a ser um herdeiro de Deus e co-herdeiros com Jesus. De tudo que o Pai deixou para nós. Vejam bem, quando Jesus veio à terra, ele era chamado unigênito. O único filho. Não tinha outro. Você pode até dizer assim, mas e Adão? Adão não era o unigênito de Deus. Porque o unigênito é aquele que é gerado no ventre e nasce. Esse é filho. Ele era o unigênito de Deus que foi gerado pela palavra falada. Foi o único. Foi Jesus. Deus falou a palavra e criou aquelas células de sangue, de vida, e o óvulo no ventre da Virgem formou o corpo de Jesus. E ele nasceu. Ele foi chamado unigênito. Quando ele morreu e foi para a cruz, ele deu a sua vida por nós, ele deixou de ser unigênito. Ele passou a ser o primogênito. O primeiro filho que deu sequência a uma nova raça. Uma nova criação. Ele é o primogênito da nova criação. Agora, isso nos dá um direito completo e perfeito de estabelecermos a nossa fé na rocha. E saber que a nossa casa ela está edificada sobre a rocha. Em obediência à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma lei. E essa lei diante do tribunal de Deus força a justiça de Deus a cumprir. E o próprio Jesus Cristo, ele disse estas palavras. São Mateus 7. A quem assemelharei? A estes que ouvem as minhas palavras e obedecem. Ele disse, assemelharei como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Vejam bem, obedecem. Pratica. Assemelharei aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos. Correu rios, veio a tempestade, combateu aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Você viu aí? Agora ele diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, obedecem. Agora, e aquele que não ouve? Ele disse, é semelhante àquele homem que edificou a casa sobre a areia. Veio o vento, veio o rio, veio a tempestade, combateu aquela casa, e foi grande a sua queda, porque estava edificada sobre areia. Não é mesmo? Bem, irmãos, agora vejamos bem isto.
Tudo está colocado em Jesus. Nada ficou sem ser colocado nele. Tudo. No espiritual e no natural. Você sabia disso? No espiritual e no natural. Porque eu disse no princípio, todas as coisas foi feita por Ele. E nada do que foi feito sem Ele se fez. Foi Ele que criou tudo. Agora, quando Ele veio ao mundo, dessa forma, dessa maneira, você vai ver que Ele veio como uma pessoa inocente, ou um bebê, ou uma criança, que parece que Ele não tinha muito direito. No entanto, Ele era o dono do mundo. Você lê aos Gálatas 4 que Paulo fala isso. Que enquanto aquele menino está sujeito sob as mãos de tutores, ainda que ele seja dono de tudo, mas não faz uma diferença do servo. Você foi direcionado a Jesus. E Jesus sabia disso. Você pensa que Jesus não sabia? Sabia, Ele é Deus feito carne. Aquele menino que nasceu ali, inocente, uma criança, ele não era um menino comum, ele era um menino Deus. Não é mesmo? Ele era um menino Deus. Talvez, olhando ali para todos, não fazia diferença de uma criança, mas ele era diferente sim. Ele era diferente. Ele não precisou de uma escola para aprender sabedoria. Ele era a fonte de sabedoria. Ele é a fonte de tudo. Ele ensinava os doutores da lei com 12 anos de idade. E ele dizia, quem é esse menino? Não é esse o filho de José? Não é esse o filho de Maria? Que tem uma sabedoria dessa? E ele disse, vou dizer este provérbio. Eles não conheciam ele. Nunca conheceu, porque se tivesse conhecido, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Ele era Deus. Oh, que coisa. E ele estava ali, e você vai ver que ele disse essas palavras. Ele viu os discípulos, naquela demanda entre eles, quando o mestre partir, quem será o líder? Quem é que vai liderar o grupo? Quando chegou lá em casa, ou na casa deles, Jesus chamou e disse, vem aqui. Aquele que quer ser maioral será o menor. Será o menor. Fique sabendo, vós não somos como os gentios, que estabelece maiorais sobre os outros e põe cargas difíceis para carregar, que nem eles mesmos com um dedo querem tocar. Vós não sois assim. Se vós não fizerdes como um desses meninos, se tornar o menor, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele sabia disto. Agora, tudo foi colocado nele. Todas as leis estavam nele. O amor estava nele. A esperança estava nele.
A fé estava nele. O poder da lei, da ressurreição estava nele. Por isso que você vai ver ele dizendo assim, em São João capítulo 6, ele diz assim, a partir do verso 46. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Ver o Pai no Filho. Só aquele que é de Deus, aquele que não é, não vê. Esse tem visto ao Pai. Aí ele disse, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Você vê aí? O pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ó, que coisa! Por aí você vai ver que há uma discriminação automaticamente, há uma separação. Nós não vamos falar de discriminação, mas vamos falar se Deus escolhe o que é seu. É através da palavra. É por meio da palavra. Porque, na verdade, aquele que é de Deus, ele fica com a palavra de Deus. Ele alimenta da palavra de Deus, ele crê nela, ele confia nela. Ele come a palavra, ele alimenta da palavra. Não é mesmo? Aí os fariseus, eles disputavam entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vê? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você viu aí onde está a lei da ressurreição? Nele. A lei da ressurreição está nele. Ora, se a lei da ressurreição de um ser humano está nele, então todas as leis estão nele. Todas, não parte, todas as leis estão nele. Correto? E ele disse, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Agora o maná que eles comeram foi o que Moisés deu. É o maná comum, natural. Mas isso daqui é espiritual, isso aqui é especial, esse maná. Por isso que eu digo, se ele é especial, ele é para aquelas pessoas especiais também. Se ele é espiritual, é para aqueles que são espiritual. Ora, se eu como, eu alimento desta palavra, é ela que me fortalece na fé, é ela que me fortalece na virtude, é ela que me fortalece no conhecimento, é ela que me fortalece na paciência, ela que me fortalece na temperança,
é ela que me fortalece na piedade, é ela que me fortalece no amor fraternal, é ela que me fortalece na caridade. Aí então você vê a profundidade desse filho, dessa filha, como por que ele é curado? Por que ele tem saúde? Por que ele é completamente seguro? Ele está alimentando dessa palavra. Não me importa o que vai, ou o que vem, nunca muda essa pessoa. Do mesmo jeito que você foi lá no princípio, você continua até agora, e até melhor. Porque o próprio apóstolo São Paulo, ele disse estas palavras, que quando nós aceitamos a fé, hoje nós estamos mais perto da nossa salvação. Isso significa que a nossa salvação não é uma salvação aquela que você foi salvo lá no natural. É uma salvação pela qual o seu corpo sofrerá a transformação. Será transformado. A lei da vida é Cristo. Não disse o próprio apóstolo São Paulo aos Romanos 8, verso 2? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, verso 2. Isso está dentro de quem? Dentro de você. Dentro do corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo. Irmão Brana diz, começando nessa mensagem, restauração da árvore noiva. Deus coloca todas as suas leis em ação. Aleluia. Ei, irmãos, por isso que não existe lugar para um cristão ou num cristão que pode barrar um filho de Deus. Não existe. Ele disse, pensem nisto, que isso nos penetra agora. Deus colocou todas as suas leis em ação. Em ação. Para que isso pudesse operar de acordo com a sua própria palavra. Está você compreendendo isto? Amém? Jesus é a palavra. Ele é a palavra, vê? Sua palavra. As suas leis têm que operar de acordo com sua palavra. Ele ordenou o sol, ele ordenou a lua, ele ordenou a terra, ele ordenou a natureza. Todos eles entraram bem em linha. E eu lhes garantirei absolutamente que um verdadeiro cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ele entra em linha com a palavra. Ele entra. Se você é nascida ou nascido, gerado de Deus, nascido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tudo que é da palavra está dentro de você. E você está em linha com a palavra. Isso é verdade. Em linha. Todas as leis trabalham em harmonia com a palavra falada de Deus. Aleluia.
O crente, ele não tem medo de nada, irmãos. O cristão não. O cristão genuíno, ele não tem medo de nada. Porque ele sabe que a lei de Deus está nele. A lei de Deus está nele. O profeta disse isso, é a lei da vida que está em nós. Também nos trará uma ressurreição. Vejam, ela tem que trazer. É impossível para ela não trazer. Morte, sepultamento, ressurreição. Fala de sua vida. Morte, sepultamento e ressurreição. Fala da sua vida. Para nós chegarmos a este lugar, o qual nós cremos que é a palavra de Deus, você tem que morrer. Você não chega sem morrer. Você tem que morrer. E quem tem que levar a você a essa morte é Cristo. É Deus. Como o próprio Pai levou o Filho para morrer, também o Filho em você leva você para morrer. Ele chamou-se a si mesmo a multidão e os seus discípulos e disse: quem crê em mim, toma a sua cruz e segue após mim. Falou desse jeito. Para que é a cruz? É para crucificar a carne, crucificar o ego, crucificar o egoísmo, crucificar este homem mundano, nojento. Crucificar-se a si mesmo, a sua própria imaginação, a sua própria consciência, o seu próprio raciocínio, a sua própria memória, a sua afeição. É isso que a cruz faz. Não é mesmo? Tem que morrer. Essa é a razão que a lei da vida que estava em Cristo, quando a palavra foi falada e disse: não deixarei que o meu santo veja a corrupção, e nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. Aí não havia tempo suficiente. Ali não havia demônios suficientes. Ali não havia o suficiente de nada para segurar Cristo naquela sepultura. Até que ele, seu corpo, começasse a apodrecer. Porque a lei de Deus faria com que a palavra cumprisse. Então nós sabemos que dentro de 72 horas, um corpo humano entra em estado de putrificação, não é mesmo? Ele não podia então ficar 72 horas na sepultura, porque tinha uma palavra, que era uma lei no tribunal de Deus, que não deixaria o corpo do seu santo vir à corrupção. Antes que ele entrasse em corrupção, ele ressuscitaria de volta. Então, ele morreu sexta-feira à tarde, passou o sábado, quando foi de manhãzinha, no terceiro dia, ou seja, o primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Não é mesmo? Ele ressuscitou. Por quê? Porque havia uma palavra escrita que não deixaria o seu corpo ver a corrupção. Então ele diz: se a lei de Deus, pelo Espírito Santo, faz com que qualquer promessa se cumpra. Você entendeu isto? Não importa a condição. Não importa. Olha, eu vejo isso daqui dos dois lados. A condição. Porque se você é um verdadeiro pensamento de Deus, é um atributo dos seus pensamentos, e você veio ao mundo através de lombo de pais pecaminosos, e estava aqui no mundo, e pensando, e comendo tudo que o diabo lhe dava, e pensando que era uma coisa boa. Você vê? Esse é um lado. Estava lá no meio daquela sociedade podre, e até era religioso, ali caído ali dentro, daquele sepulcro caiado religioso, pensando que estava certo.
em pecado, em prostituição, era o que quisesse, o que você pudesse ser. Mas se você era um atributo de Deus, essa lei estava a seu respeito escrito. O Espírito Santo trabalha na sua própria palavra e faz com que ela cumpre. Por quê? Porque você é um verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus. Então você é uma semente, palavra falada de Deus também. E você tem essa lei dentro de você por predestinação. E aí então essa lei trabalha todo o tempo ao seu favor. E ela lhe traz de volta da sujeira. Então você vai ver que o próprio Jesus, ele disse a respeito do lírio. Ele disse: eu vos digo na verdade que o lírio não trabalha e nem fia, e nem planta, nem colhe, mas nem mesmo Salomão vestiu como um daqueles lírios, com todo o seu manto de seda, bordado de seda, de linho, e tudo mais, não vestiu como um lírio. Agora eu pergunto, como é que o lírio trabalha? O lírio trabalha, ele trabalha 24 horas, ele vem lá, de uma sementinha bem pequenininha, lá do lodo, da lama. Uma lei que está nele, é a lei da vida. A lei da vida que está nele, forçando todo o tempo o seu caminho. E faz com que ele germina, ele brota e supera aquela água barrenta, aquele lodo, aquela lama, e sai cá fora e coloca as suas pétalas. Aleluia! E o seu cheiro, a sua fragrância vai longe. E atrai as vespas, as borboletas, os passarinhos. Todos vêm no lírio para tirar a sua parte. E o lírio fica feliz com aquilo. Isto é o verdadeiro eleito. Irmão, a sua virtude é esta, pela qual você nasceu daí, se expressou. Jesus disse para a sua igreja, aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insulso, para nada presta, a não ser ser pisado pelo mundo. Mas se o sal tiver sabor, ele conserva a vida. Ele produz sede nas pessoas, não é mesmo? Amém? Isso fala da minha vida, da sua. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Ei, irmãos, que coisa. Então, quando você tem essa lei dentro de você, não importa aonde você estiver, ela forçará a barra. Se você morrer, essa lei te ressuscita. Veja Jó. Jó morreu. Mas o que disse Jó? Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele virá e passará sobre a terra outra vez. E eu virei com os meus próprios olhos, não com outros. Com meus próprios olhos eu verei. Ele tinha essa lei dentro dele. A lei da ressurreição. Jó disse: embora os vermes da carne destruam o meu corpo, mesmo em minha carne verei a Deus. Não importa quão pequenos sejamos, quão baixos somos, quão impuros somos, quão ímpios somos, quão enfermos estejamos, quão aflitos estejamos, a lei do Espírito de Deus, através de sua palavra, faz com que isto o obedeça. Força a decisão e diz: dê isto de volta. Obedeça. Vejam, obedeça. Amém? Ressuscitará. Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ainda que esteja morto, viverá. Se pudesse simplesmente pensar nisso.
por um momento, forçar isto. Não importa com as condições. Não importa qual seja a condição. A lei da palavra de Deus força a condição para competir com a sua palavra. Vê? Tudo. Apanhou? Agora, se uma flor está ali e está morta, as sementes estão podres. Acabou. A polpa não existe mais. Aquilo não tem nada a ver com isto. Ela se levanta outra vez, porque Deus estabeleceu uma lei para aquilo crescer outra vez. É do jeitinho dos filhos de Deus durante todas as dispensações. Você acha que a morte põe fim? De jeito nenhum. Uns morreram afogados no mar, comidos por peixes. Outros morreram comidos por animais ferozes, famintos, leões e tudo mais. Outros foram queimados nas estacas, nas fogueiras. Outros morreram por forca. Outros morreram por cadeira elétrica e tudo mais. Você pensa que pôs fim neles? Nada. Eles virão. Há uma lei dentro deles que trará eles de volta. Essa é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Eles virão. Qualquer hora dessa ele se manifestará, irmão. Pode estar podre, pode ter virado esterco. Você tem que saber uma coisa. Você é formado 16 elementos do pó da terra. Foi para a terra, voltou para aquele lugar. Mas você mesmo está na presença de Deus. Sob um corpo, sob a dimensão de Deus, na sexta dimensão, num corpo celestial. O dia que Deus deliberar, o seu espírito pega a sua alma, e a sua alma o seu corpo. Novamente. E você terá um corpo físico glorioso como o corpo de Jesus Cristo. Que não vem através de mulher, mas vem através do assim diz o Senhor, sem pecado. Amém? Que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino e nós encerraremos. Vamos cantar o 312? Sois bem-vindos. Nossas vozes jubilosas elevemos com fervor pela vinda amistosas dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Recebei os lutadores da verdade do amor. Demos a Jesus louvores, que os trouxe com fervor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá.
Abraçai os bons soldados das fileiras de Jesus, aos que lutam denotados para difundir a luz. Sois bem-vindos, sois bem-vindos. Trabalhar sem dilação, pra fazer que o bem eterno reine em cada coração. Sois bem-vindos, sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, a congregação vos dá. Aleluia, amém. Deus nos ajude, né? Vamos ser essas pessoas empolgadas com a palavra, com o Espírito Santo, de tal maneira que você fica numa influência que nada pode apagar esse fogo. É uma chama que queima lá dentro de você, chama-se amor eletivo, o amor divino. Deus nos abençoe. Senhor Jesus, despede-nos em paz, leva-nos, guarda-nos e nos protege. Dê-nos graça suficiente para prosseguir a nossa jornada. É no teu nome que o pedimos, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu. A todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício inaudito, de um valor imenso e infinito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus,
enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, este imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Amor que abrange a todo mundo e atinge a mim.